Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muita gente fala que Garry Kasparov foi talvez o jogador mais agressivo da história do xadrez, né? Um jogador realmente de ataque, e a gente vai ver nesse vídeo entender por que ele tem essa fama. A gente vai olhar aqui uma partida que aconteceu no ano de 1981, Garry Kasparov jogando contra Leonid Nikolaevich Yurtaev, o jogador do Quirguistão. O primeiro grande mestre da história do Quirguistão. Aqui nessa época ele ainda era mestre internacional, tá bom? E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é fantástica. Garry Kasparov abre aqui com o peão dama. Temos cavalo em F6 aqui pelo Yurtaev, C4, E6. E aqui cavalo C3 e bispo B4, a defesa Ninzo-Índia, né? E aqui o Yurtaev, o Kasparov comenta que o Yurtaev, provavelmente tudo que os mestres internacionais querem quando eles jogam contra um grande mestre de negras é empatar, né? E o Kasparov vai ter que tentar criar algum ataque aqui do nada, porque senão o Yurtaev vai querer trocar peça e empatar logo. Bom, o Kasparov segue com E3, depois de roque, bispo D3 desenvolvendo, D5, o Yurtaev vem para o centro. Peão toma, cavalo E2 desenvolvendo, cavalo de bem D7, e o Kasparov protege o rei dele aqui fazendo roque. A partida segue com C6, aqui dando mais espaço para a dama, protegendo o peão central. E agora F3 aqui. O início de todo o ataque do Garry Kasparov. É muito comum contra a defesa Ninzo-Índia esses ataques aqui com F3. E o Kasparov não vai fazer diferente. Ele escolhe uma linha bem agressiva. C5 foi jogado, e Yurtaev busca um contra-jogo no centro. E aqui A3, questionando o bispo. C por D4, deixando o bispo, atacando o cavalo. O Kasparov recupera o peão, fica com o peão aqui no centro. Os dois jogadores ficam com peões isolados aqui no centro. E o bispo agora continua atacado e volta em segurança para a casa de E7. E o Kasparov manobra o cavalo para F4, já batendo aqui no peão isolado. Cavalo B8 foi jogado aqui pelo Yurtaev. Que lance é esse, né? Esse lance aqui traz mais uma proteção para o peão central, são agora duas proteções, e manobra o cavalo aqui também para outras casas aqui de D7, ele não estava mais cumprindo o seu papel. Aqui, no entanto, nessa posição é interessante observar que o Garry Kasparov precisa atacar, senão aqui o Yurtaev vai ficar manobrando, pressionando o peão isolado, vai trocar a peça, vai querer empatar. E agora o Kasparov então vai para um lance sensacional aqui, por isso, né, por essas e outras, é que Garry Kasparov é considerado um dos jogadores mais agressivos da história. E o Garry Kasparov estoura um G4 aqui do nada. Ele encontra um ataque na ala do rei do nada, sem ter desenvolvido o bispo, sem ter tirado a dama, sem ter tido nenhuma precaução aqui com o rei. G4, o Kasparov solta o braço. Bispo D6 foi jogado aqui pelo Yurtaev, atacando o cavalo, ele quer trocar peça, desesperadamente. Rei H1, o Kasparov agora tira o rei, dá coluna G aí pra torre, e torre 8 foi jogado pelo Yurtaev. Um lance, talvez aqui, um lance talvez muito devagar. O Yurtaev poderia ter contra-atacado agora no centro com um lance como cavalo C6, talvez com melhores condições de jogo. Aqui ele jogou com torre 8 e o Kasparov sente que a hora é agora. G5 atacando aqui o cavalo. O Yurtaev captura agora aqui o cavalo em F4. E o Kasparov tem a possibilidade aqui, tem duas possibilidades interessantes, né? Ou capturar o cavalo ou capturar aqui o bispo. Mas o Kasparov vai para uma ideia aqui muito ousada. Olha o que ele faz aqui. Ele prefere capturar o bispo. Você fala, capturar o cavalo estaria de bom tamanho, né? Abrindo a coluna G, atacando o rei, depois de bispo toma, por exemplo, dama toma, e depois de cavalo C6, peão toma em G7, cavalo E7, seria uma possibilidade, tá bom aqui para as brancas, não tem nada de errado, mas o Kasparov quer jogar diferente aqui, ele joga com bispo por F4 e não peão por cavalo, e depois de cavalo H5, o Kasparov encontra uma ideia bastante interessante, ele troca esse bispo monstruoso por um cavalo que ainda não jogou, galera. Olha que espetáculo que o Kasparov vai fazendo, que homem cheio de ideias aí de ataque, né? E por que ele faz isso? Um bispo extremamente ativo, trocar por um cavalo que ainda nem jogou. Vamos dar uma... na verdade esse cavalo já jogou, já voltou, né? Mas o cavalo tá na casa inicial, né? Bom, aqui o Kasparov segue então com bispo por B8 e depois de torre por B8 ele ganha esse tempo aqui para atacar com F4. Kasparov imparável, ganha bastante dinamismo com essa continuação. E aqui a continuação é praticamente forçante. G6, o cavalo não tem outra defesa. E agora a dama F3 e Kasparov de repente já começou do nada, o Kasparov já começou, ganhou a iniciativa aqui e já está atacando. E nessa posição as pretas têm uma defesa, tem um recurso que iguala.
mas é muito difícil de encontrar. Com esse peão caindo e já com muitas dificuldades na posição, o Yurtaev acaba jogando o lance B6, que é um lance que de fato protege o peão de D5. Você não vai querer capturar aqui o peão por conta de bispo B7, com forte pressão aqui na diagonal de casas claras. Seria uma vitória quase aqui para as negras. Então, B6 é um lance que de fato protege o peão, mas tinha um lance que protegia de uma forma melhor, porque agora o Kasparov segue com F5, e esse é que é o problema agora aqui do Yurtaev. F5 é uma pancada aqui na posição. E dava para ter evitado F5 e ao mesmo tempo protegido o peão aqui de D5. Olha, pessoal, por incrível que pareça dava, e o Kasparov encontrou durante a partida. Ele estava até com receio que o Yurtaev encontrasse esse lance cavalo G7. Rafa, como é que esse lance protege em D5 e evita F5? Bom, que evita F5 tá bem claro, né? São várias peças aqui controlando a casa de F5. Mas por que protege em D5 então? Bom, aqui dama por D5 não funcionaria por conta de bispo E6 e as pretas têm um ótimo jogo com contra-jogo aqui no centro, né? Por exemplo, dama toma, torre toma, então vamos tirar essa torre aqui, né? E as pretas têm um contra-jogo e vão equilibrar. E se tomasse de bispo, de cavalo aqui, Rafa, não estaria melhor para as brancas? Já ameaçando aqui em F6, isso aqui tá ganho para as brancas, né? Por isso que o Leonid Yurtaev não jogou cavalo G7. O lance que provavelmente o Yurtaev não viu seria bispo G4 aqui. Como é que pode ter recurso? O Kasparov encontrou tudo isso. Ele conta sobre isso nas análises dele. E esse lance igualaria, né? Porque depois de dama por G4, dama por D5 vem com cheque e o peão de D4 tá caindo e as pretas equilibrariam a partida, né? E se cavalo F6 cheque aqui, né? Parece que as brancas vão ganhar, mas as pretas podem simplesmente capturar aqui o cavalo e depois de peão toma dama, bispo toma dama e por aí vai. Aqui vem com cheque, né? E por aí vai. Também aqui com equilíbrio, se não melhor, levemente melhor aqui para as negras, né? Então olha só como é o xadrez, né? Tinha esse recurso cavalo G7, mas na prática, pessoal, é muito difícil de encontrar isso, né? E aqui o Kasparov encontrou. Aqui a partida seguiu com B6, então pelo Yurtaev, protegendo o peão de D5. E o Kasparov agora joga dinâmico, joga atacando, ele quer dar checkmate. F5 aqui para esse ogro. A partida seguiu com torre B7 e agora F6 e o cavalo não joga mais. O cavalo tá preso aí, não joga nunca mais. Bispo E6 foi jogado, o Yurtaev segue na luta e agora torre de A1. E depois de dama D6... torre E5 aqui pelo Garry Kasparov, bloqueando completamente a possibilidade da dama jogar também aqui na ala do rei. Torre D8 foi jogada e agora dama em E3. E o Kasparov comenta, agora com as pretas imobilizadas, eu quero dar checkmate. Vamos ver como é que ele vai fazer isso. Como é que pode o cara olhar essa posição e já querer dar mate, né? Bom, a partida seguiu com B5, o Yurtaev faz o que ele tem que fazer. Ele tenta um contra-jogo na ala da dama, mas o Kasparov aqui segue com bispo E2 e agora não tem como evitar a captura do cavalo. B4 foi jogado tentando contra-jogo, o peão toma, torre toma e agora bispo por cavalo aqui no canto, né? Bom, aqui o peão recupera a peça e agora o Kasparov vai para uma sequência espetacular de ataque aqui. Garry Kasparov quer dar checkmate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance de Garry Kasparov, vale a pena nessa posição. E enquanto você tenta calcular aqui o lance, um lembrete, se você está gostando da playlist de Garry Kasparov, se você está gostando aqui das partidas do canal, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance G6, é isso, né? Ameaçando aqui sequência de dama H6 com dama G7 e checkmate. Bom, aqui o Leonid tem que fazer alguma coisa em relação a isso, segue com H por G6 e agora a dama H6 não funciona porque a dama simplesmente voltaria para F8 protegendo tudo. Então o Kasparov tem que encontrar lances ativos aqui e ele segue com um brilhante lance aqui, lance brilhante. Torre por E6, o que é isso, né? Não dá pra capturar de dama, se capturar de dama aqui, dama H6, as brancas vão ganhar a dama das negras, porque já não tem mais dama F8, não tem como evitar o mate, teria que capturar o peão e as brancas estariam completamente ganhas. Então depois de torre por E6, a partida segue com F por E6, Kasparov segue com dama H6 ameaçando checkmate, e nessa posição o Yurtaev ainda joga torre B7 segurando o mate, mas ele faz o lance e nem espera o próximo lance do Kasparov e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui tá caindo tudo, né? Kasparov poderia continuar com dama por G6 aqui com cheque. Depois de rei H8, F7 aqui ameaçando dama H6 mate. E para evitar isso teria que jogar dama F8 controlando a casa de H6. Mas o Kasparov seguiria tranquilamente com dama por H5 cheque, seguido de torre G1 cheque,
seguido de dama G5, aqui cheque, e o rei não tem mais pra onde ir, só a casa de F7, e agora levaria a torre F1, e tá caindo a dama, e tá caindo a torre, e tá caindo tudo, né? Depois de rei E8, torre por F8, dama por D8, com uma posição completamente vencedora pro ogro de Baku. Esse homem é um ogro, né? Não tem outra definição para Garry Kasparov. O cara é um monstro aqui dos tabuleiros. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e ver a precisão desse ogro. Aqui então, temos aqui 94,9% de precisão para Garry Kasparov, com lance brilhante, torre por E6, né? Eu acho que G6 também já foi brilhante ali, mas o computador dá só o torre por E6 como lance brilhante. Uma precisão altíssima, né? Garry Kasparov sempre mantendo essas precisões absurdas, né? E é isso, uma belíssima partida com um belíssimo ataque. É por isso que Garry Kasparov é considerado um dos maiores, por essas e outras, né? Que Garry Kasparov é considerado aí um dos maiores atacantes da história do xadrez. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.